tema de hoje é sobre as janelas da vida em família. Quais são as janelas que nós temos nas nossas famílias e que janelas precisamos abrir e que janelas precisamos fechar? Você sabe que existem momentos onde uma janela aberta pode ser uma bênção para a entrada do sol, para a entrada do ar fresco, para trocar o ar, o clima do ambiente. Mas existem momentos onde você tem que fechar a janela, porque às vezes tem poluição, tem fumaça, tem coisas lá fora que não podem entrar para dentro da sua casa, poeira e tantas outras coisas, às vezes o frio. Então existem momentos onde temos que abrir janelas e existem momentos que temos que fechar janelas. Por quê? Para que a gente possa ter saúde na família. Por isso é importante você entender que janelas nós temos que abrir e que janelas nós temos que fechar. As janelas fazem toda a diferença numa casa. Elas trazem claridade, elas trazem ar fresco, elas trazem vida. Aliás, tem um ditado na Itália que diz que aonde o sol não entra, é o médico que vai entrar por aquelas portas. Então, a gente percebe a importância das janelas dentro de casa. Como é difícil você viver num ambiente sem janela, você se sente sufocado, se sente que falta alguma coisa. Mas também como é difícil ter uma janela dentro de casa aberta quando o ar está poluído, quando o clima do lado de fora está ruim, quando existem coisas que estão do lado de fora e estão entrando na família ou estão entrando dentro da casa, trazendo doença, trazendo problemas. Então eu quero falar sobre 5 janelas que nós temos que abrir e 5 janelas que nós precisamos fechar se nós quisermos ter saúde na nossa família em tempos de enfermidades, em tempos de famílias doentes. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos de número 22 e 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versos de número 22 e 23. O texto diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas elas serão. Os olhos do corpo são a candeia, as janelas da alma. Os nossos olhos, eles têm o poder de iluminar o nosso corpo, mas também os nossos olhos têm o poder de trazer escuridão. A maneira como olhamos, a forma como enxergamos a vida, a maneira como vemos as coisas, faz toda a diferença em relação a como está a nossa família. Hoje eu quero falar sobre 5 janelas que precisamos fechar e 5 janelas que precisamos abrir para termos saúde na nossa família. E eu te convido a pensar sobre a primeira janela que nós temos que fechar e a primeira janela que nós temos que abrir. E eu quero atentar para o fato de que, como família, se nós quisermos ou se nós queremos ter famílias saudáveis em um mundo doente, nós precisamos aprender a fechar a janela do ressentimento e abrir a janela do perdão. É isso mesmo. Nas nossas famílias, nós precisamos fechar as janelas do ressentimento. Isso é algo muito interessante porque é uma tendência do ser humano querer reviver coisas do passado a fim de tentar mudar essas coisas. O ressentimento é uma das coisas mais tristes e mais adoecedoras da vida em família. O que é o ressentimento? É o ato de sentir de novo, é o ressentir. É passar pela dor novamente, ainda que não fisicamente, mas emocionalmente, reviver dores, reviver mágoas, reviver coisas difíceis que se passaram em famílias. Algumas famílias têm escancarada a janela do ressentimento. E qual é o problema do ressentimento? O ressentimento são janelas que, à medida que nós vamos acessando, elas vão se tornando maiores, elas vão se tornando mais difíceis de serem fechadas, elas vão causando maiores danos. Imagine, por exemplo, que alguém te diz alguma coisa no ambiente familiar, que alguém fala algo para você, ou que alguém faz algo para você e aquilo gera uma ferida. O ressentimento nada mais é do que você ficar constantemente
constantemente tocando naquela ferida, abrindo aquela ferida, tornando aquela ferida ainda mais difícil de ser fechada, ainda mais difícil de ser curada. Muitas famílias estão com a janela do ressentimento aberta, estão com as janelas da mágoa aberta, e a Bíblia diz que pessoas que se deixam levar pela mágoa são pessoas que acabam tendo a alma envenenada, e isso gera frutos. Você acaba contaminando os outros, você acaba compartilhando com os outros esse ressentimento, essa dor, essa mágoa. Por isso que famílias saudáveis são famílias que fecham a porta para o ressentimento. E veja, o ressentimento é um sentimento ou é algo totalmente nocivo, totalmente prejudicial à vida e à saúde emocional da família. Além disso, o ressentimento é um sentimento totalmente inútil. Afinal de contas, você reviver as suas dores, você revisitar as palavras que te magoaram, você repensar naquilo que te fez mal, não vai mudar o que aconteceu. Desista de achar que todas as vezes que você ressente, que você acessa novamente essas emoções negativas, você está curando sua alma. Na verdade, você está trazendo o lixo do passado para o seu presente. Você está trazendo dores que não fazem parte do seu presente. Você está contaminando o seu presente e bloqueando as possibilidades do seu futuro por meio desses sentimentos negativos. Por isso que, se você quer ter uma família saudável, você precisa fazer uma escolha entre a janela do ressentimento e a janela do perdão. Por quê? Porque as duas janelas não podem estar abertas ao mesmo tempo. Quando nós abrimos uma janela negativa, nós fechamos uma janela positiva. Usando a linguagem do psiquiatra Augusto Cury, quando nós abrimos janelas killers, janelas ruins, janelas que intoxicam a alma, janelas que fazem com que os acessos ou os arquivos da memória sejam bloqueados a fim de que você fique no circuito fechado daquela dor, daquele trauma emocional. Quando você abre janelas lights, quando você abre janelas de luz, quando você abre janelas de perdão, você bloqueia as janelas do ressentimento. Por isso que famílias saudáveis aprenderam a perdoar. E perdão é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a entender, porque perdão é um benefício que você faz a si mesmo. A família que não perdoa, ou as famílias em que a janela do perdão não está aberta, são famílias doentes, são famílias que estão destinadas a travarem as suas histórias, a não terem capítulos novos na história e no livro das suas famílias. Por isso é importante você perceber que, se você quer ter uma família saudável, um casamento saudável, se a sua relação com seu filho, ou com seus pais, ou com seus irmãos, se você quer que esses relacionamentos sejam saudáveis, você precisa aprender a abrir a janela do perdão e fechar a janela do ressentimento, a janela da mágoa. Afinal de contas, essas janelas são tóxicas, elas poluem o ambiente emocional da família, elas trazem doenças, elas trazem dores, elas trazem mágoas, elas trazem um fluxo de coisas que prejudicam a família. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que como cristãos, que como família cristã, nós precisamos ter o perdão como uma marca da nossa vida. E não é perdoar de vez em quando, não é perdoar algumas vezes, não é perdoar de maneira condicional. A Bíblia diz que nós devemos perdoar sempre, assim como Cristo nos perdoou. Devemos perdoar todas as pessoas, devemos perdoar sempre. E acreditamos, meus irmãos, que isso é apenas um mandamento que Deus exige de nós, mas na verdade esse é o caminho para uma vida familiar saudável, esse é o caminho para uma saúde emocional muito mais estável, muito mais coerente com a vida que levamos. Portanto, nós precisamos aprender a fechar a janela do ressentimento e abrir a janela do perdão, se nós quisermos ter famílias saudáveis, se nós quisermos ter famílias que sobrevivem nesse mundo, um mundo de vingança, um mundo que paga o mal com o mal, um mundo que retribui as coisas que são recebidas como uma maneira de aliviar as tensões emocionais e espirituais, quando na verdade essas coisas apenas aumentam e multiplicam a maldade. Por isso eu te convido, se você quer ter uma família saudável, feche a janela do ressentimento, abra as janelas do perdão e a sua família certamente vai gozar de muito mais saúde. Lembrando que as janelas, elas são excludentes. Quando eu abro uma janela, eu fecho a outra. Se eu abro a janela da mágoa, eu fecho a janela do perdão. E assim
por diante. Por isso, o primeiro conselho para que você tenha uma família saudável é fechar a janela do ressentimento, da mágoa. Afinal de contas, o passado não pode ser mudado. A maneira como você encara o passado, sim. A maneira como você enxerga o passado, sim. Você não pode mudar o que se foi. Você não pode mudar o que aconteceu, o que foi dito, o que foi falado. E o perdão é justamente esse ato em que abrimos mão da ilusão de que o passado poderia ser diferente, para nos agarrarmos a novos capítulos, para nos agarrarmos à possibilidade de escrevermos uma nova história, mas amarrados pelo passado, amarrados pela mágoa, amarrados pelo que aconteceu, você jamais vai conseguir abrir novas janelas e novas possibilidades para a sua família. Portanto, feche as janelas do passado, feche as janelas do ressentimento, da mágoa, e abra a janela do perdão. A segunda janela que nós precisamos abrir e fechar ao mesmo tempo é a janela do pessimismo e da esperança. Nós precisamos fechar a janela do pessimismo e abrir a janela da esperança. Muitas vezes nós criamos em nossas famílias um ambiente muito pessimista. Nós olhamos para o futuro com lentes negativas. E o que é o pessimismo? O pessimismo é, na verdade, uma característica muito marcante do nosso próprio cérebro. A neurociência mostra que o nosso cérebro é inclinado ao viés negativo. Sempre que há duas possibilidades, nosso cérebro é inclinado a pensar na possibilidade de que o pior vai acontecer. E esse mecanismo não é um mecanismo que está lá por acaso, é uma maneira de nos preparar para o pior cenário, para as piores coisas. O problema é que a própria neurociência também já nos ensinou que quando nossos pensamentos são negativos, que quando nós criamos ou quando nós alimentamos esses pensamentos negativos, nós acabamos tornando esses pensamentos crenças autorrealizáveis. Ou seja, de tanto a gente pensar que as coisas vão ser ruins, que a crise vai se agravar, que eu vou perder um emprego, que as coisas não vão acontecer, eu acabo perdendo o ânimo de ver possibilidades, eu acabo boicotando as minhas ações, as minhas atitudes contra a crise e acabo aceitando as coisas como são. Por isso que o pessimismo é uma praga que nós precisamos tirar das nossas famílias, é uma janela que nós precisamos fechar e precisamos abrir as janelas da esperança. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 6, verso 19, que a esperança funciona como a âncora da alma. Deus é um Deus da esperança. Deus alimenta a esperança dentro dos nossos corações. E o que é esperança? Esperança é olhar para o futuro com otimismo, é olhar para o futuro na expectativa de que coisas boas vão acontecer e de fato nós temos ou podemos ter esperança porque nós confiamos em Deus, porque nós olhamos para o futuro na perspectiva de que Deus estará conosco e independente dos cenários que vamos enfrentar pós-crise, nós sabemos que Deus está no barco, portanto podemos ter esperança não porque acreditamos nas pessoas, mas porque cremos em Deus, porque confiamos que Ele está conosco. Famílias pessimistas são famílias doentes, são famílias que veem as coisas e veem sempre o futuro muito misterioso, muito fechado, muito difícil de ser encarado. Por isso, aprenda a fechar as janelas do pessimismo e abrir a janela da esperança. Como servos de Deus, como famílias cristãs, como famílias em geral, se nós quisermos ter saúde, precisamos ter esperança. Esperança de que o amanhã será o melhor que hoje e ainda que seja pior do que hoje, Deus nos dará escape, Deus estará conosco, Deus nos dará força para que a gente possa encarar esse futuro ou essa continuidade da história ou mesmo independente das circunstâncias, das dificuldades. Portanto, feche a janela do pessimismo, abra a janela da esperança, deixe a sua alma se encher de esperança. Como é difícil, meus irmãos, ver pessoas sem esperança. Aliás, nesse tempo que estamos vivendo, é muito comum a gente ver pessoas que perderam a esperança, pessoas que não têm nada em relação ao futuro a não ser previsões das mais difíceis, das mais ruins, porque na verdade nós não sabemos o que há de acontecer, nós não sabemos como será o fim de toda essa história, mas nós podemos sim confiar em Deus, nós podemos sim ter esperança de que Deus está conosco, de que a nossa história não vai acabar de maneira negativa. A Bíblia sempre é um livro que nos traz esperança, porque
é um livro que fala das promessas de Deus. A esperança do cristão não se baseia numa ilusão positivista, ela se baseia nas promessas que Deus nos faz, que Deus nos daria escape, que Deus estaria conosco, que Deus haveria de fazer com que o pranto se transformasse em alegria, com que a noite pudesse dar lugar ao amanhecer. Portanto, como famílias cristãs, como famílias de Deus, nós não podemos abrir a janela do pessimismo, nós precisamos abrir a janela da esperança. Quem crê em Deus tem esperança. Aliás, nós já dissemos em outras mensagens que a marca do céu é a esperança, a marca do inferno, a marca do juízo, a marca de quem não tem Deus é justamente a falta da esperança. Como o poeta Dante Alighieri no seu livro que fala a respeito do inferno, ele diz que no inferno tem essa frase: perdei, ó vós todos os que entrais a esperança. Portanto, as portas do inferno é marcado pela desesperança, mas as portas do céu marcado pela esperança. A esperança de que Deus está conosco, a esperança de que Deus vai acolher a nossa família, a esperança de que não vamos passar essa crise ou essa dificuldade sozinho. Mas lembre-se do que eu disse no primeiro ponto: quando você abre a janela do pessimismo, você fecha a janela da esperança, porque essas janelas são excludentes. Quando você abre uma, você fecha a outra. A terceira janela que precisamos fechar e também que precisamos abrir é que precisamos fechar a janela do medo e abrir a janela da coragem. Precisamos fechar as janelas do medo e abrir as janelas da coragem. Veja, há muitas famílias com medo. Medo das possibilidades, medo do que está acontecendo. E o medo, ele é um sentimento que ele é positivo quando ele nos ajuda a ter cuidado. O medo é positivo quando ele nos ajuda a preservar a vida, mas o medo é negativo quando ele nos paralisa, quando ele nos imobiliza, quando ele torna os problemas intransponíveis. Porque o que o medo faz? O medo faz com que a gente enxergue para as coisas sem a coragem suficiente para sair do lugar. O medo tem paralisado as famílias. Muitas famílias, por exemplo, muitos casais têm medo de recomeçar suas histórias, têm medo de perdoar, têm medo de trazer de volta, tem medo de se aproximar de pessoas que machucaram. Afinal de contas, o medo tem o poder de bloquear as ações, tem o poder de tornar as pessoas paralisadas nas suas zonas atuais. Por isso que as famílias que têm medo de recomeçar, medo do perdão, medo de se aproximar, medo de serem machucadas, medo de tentarem, medo de arriscarem, são famílias doentes, são famílias que perdem o melhor da vida. Afinal de contas, como exatamente nos vai dizer também o psiquiatra Augusto Cury no livro Código da Inteligência, os Códigos da Inteligência, ele diz algo interessante. Ele diz que as pessoas perderam essa habilidade de arriscar e isso tornou as suas almas pequenas, isso tornou as suas possibilidades muito ínfimas, isso tornou as pessoas presas nos seus destinos, presas no seu atual estado. Por isso, fecha a janela do medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito de medo, Deus nos deu o espírito de coragem. Portanto, a família cristã é uma família que enfrenta a vida com coragem. Deus nos fortalece para enfrentarmos a vida, não é para fugir dela. Lembrando também que coragem não significa ausência de medo. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que não se deixa paralisar pelo medo. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que continua caminhando apesar do medo. É uma pessoa que avalia os riscos, que avalia os perigos, mas continua em frente, segue a sua jornada, segue a sua caminhada. A família cristã é uma família que não é inconsequente, mas é uma família que tem coragem. A nossa coragem não se baseia nas nossas forças, a nossa coragem se baseia no fato de que Deus está conosco. Como é bom sabermos, meus irmãos, que não precisamos ter medo. A Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio e fortaleza. O Senhor está conosco, não temeremos o que pode fazer o homem, não temeremos o que pode fazer o inferno e suas ações, porque o Senhor nos dá coragem. Famílias saudáveis são famílias corajosas, corajosas para arriscar, para recomeçar, corajosas para buscar a aproximação dos entes familiares, corajosas para reescrever a história, corajosas para recomeçar
depois dos seus fracassos, depois das suas quedas, depois das suas desilusões. Deus chamou as famílias para terem recomeços. Como é difícil nós observarmos famílias com medo, pessoas com medo de arriscar. Será que eu falo com ele? Será que eu perdoo? Será que vai acontecer de novo? São possibilidades, mas Deus nos chamou para nós termos coragem. Coragem, esperança e também a possibilidade de olhar para o futuro com esse olhar de esperança, com esse olhar de otimismo. Portanto, feche a janela do medo, abra a janela da coragem. Coragem de começar um negócio, quem sabe? Em tempos de crise, há sempre a possibilidade, a semente das oportunidades. Quem sabe você não está ganhando dinheiro, não está desenvolvendo habilidades, não está desenvolvendo coisas importantes na sua vida porque está com medo. Está com medo da crise, está com medo de começar, está com medo de tentar, com medo de iniciar um novo projeto. Quando o medo nos paralisa, ele se torna tóxico, ele se torna doentio, ele se torna aquilo que os psicólogos chamam de fobias. E nós precisamos vencer. Se quisermos ter famílias saudáveis, nós precisamos vencer o medo de recomeçar, vencer o medo de escrever uma nova história, vencer o medo de tentar de novo aonde fracassamos. Afinal de contas, o fracasso, ele só é fracasso quando ele nos paralisa, quando ele tira a coragem de ir em frente, a coragem de lutar. Portanto, não tenha medo de lutar pela sua família, não tenha medo de lutar pelo seu casamento, não tenha medo de lutar pela restauração do seu filho, não tenha medo de reescrever a história, não tenha medo de recomeçar os seus negócios, não tenha medo de recomeçar. Afinal de contas, recomeços são a especialidade de Deus. Deus sempre trabalhou com pessoas que fracassaram para que elas tivessem recomeços. E talvez, meus irmãos e irmãs, talvez as famílias que estão me escutando aqui, é necessário você não ter medo de recomeçar, não ter medo de voltar, não ter medo de reconhecer os erros e retomar o caminho que deve andar. A quarta janela que nós precisamos fechar é a janela da murmuração e precisamos abrir as janelas do louvor. Há muitas famílias, muitas pessoas que têm escancarado a janela da murmuração, vivem a reclamar da vida, vivem a reclamar do que está à sua volta, reclamam do confinamento, reclamam das máscaras, reclamam das doenças, reclamam da infraestrutura, reclamam do que tem, do que não tem, reclamam do que vive, do que não vive, reclamam porque tem roupas que não podem usar, reclamam porque não podem comprar roupas novas, reclamam porque comem demais, reclamam porque não tem dinheiro para comprar bobagens nesse tempo, reclamam porque gastavam demais e agora reclamam porque gastam de menos. Pessoas que vivem a reclamar são pessoas em conflito apenas a partir das coisas que não são boas, das coisas que não são úteis para a vida. Portanto, substitua a janela da reclamação pela janela do louvor. Pessoas que louvam a Deus em tempos de crise são pessoas que conseguem enxergar além do caos, são pessoas que olham para o céu, são pessoas que olham para as possibilidades, não para as limitações. Quem reclama tem a sua mente viciada no caos, no erro, do que não dá certo, nas coisas que são negativas, nas coisas que são ruins. Mas é necessário que você aprenda a louvar a Deus quando tudo está bem, louvar a Deus quando você não tem problemas, quando você não tem dificuldades. Não é um ato de fé, não é um ato de quem ama a Deus. Quem ama a Deus faz o que a Bíblia diz no Salmo 34, verso de número 1. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, o louvor estará nos meus lábios. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Por isso é importante a gente perceber que precisamos louvar a Deus em todo tempo, e todo tempo significa tempo de bonança e tempo de dificuldades. Famílias que louvam a Deus, famílias que cantam louvores, famílias que agradecem, famílias que têm palavras boas nos seus lábios, são famílias saudáveis. Mas famílias que reclamam, como é difícil a gente aturar e conviver com gente que reclama, com gente que está o tempo todo murmurando. A Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2, verso 14, fazei todas as coisas
coisas sem murmuração, para que sejais filhos de Deus irrepreensíveis, imaculados, no meio de uma geração corrupta e incrédula, nas quais vocês resplandecem como astros no mundo. Nós precisamos aprender a ter uma vida de louvor a Deus. Louva a Deus no deserto, louve a Deus na bonança, louva a Deus quando tudo dá certo, louva a Deus quando as coisas não saem como você planejou, louve a Deus quando as notícias forem boas, louve a Deus quando as notícias forem ruins, não porque você é um alienado, não porque você é uma pessoa que está totalmente alheia ao que está acontecendo, mas é porque você decidiu olhar a vida a partir do olhar de quem enxerga que Deus está na história, que Deus está intervindo. Eu costumo dizer para as pessoas que nós louvamos a Deus quando tudo está bem, porque estamos expressando gratidão. Mas quando louvamos a Deus, quando tudo está ruim, nós estamos demonstrando confiança, nós estamos demonstrando que não deixamos de acreditar que Deus está conosco. Portanto, louve a Deus. Nos momentos difíceis da sua vida, ao invés de murmurar, faça como Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nos momentos mais difíceis da vida dos seus servos, eles louvaram, como Paulo e Silas, que estavam presos. Depois de serem açoitados, diz a Bíblia que à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. As cadeias caíram das suas mãos. As paredes tremeram por causa do poder e da autoridade de pessoas que não se dobram diante da circunstância. Não existem dores, não existem circunstâncias que roubam ou que deveriam roubar de nossos lábios a adoração a Deus. A adoração é poderosa, porque a adoração nos permite deslocar os nossos olhos das circunstâncias, do problema, das dificuldades. O diabo, o inferno, não suportam pessoas que louvam a Deus nas dificuldades, porque eles acreditam piamente, o diabo acredita piamente na teoria que levantou sobre Jó, de que nós louvamos a Deus apenas quando as coisas estão boas, nós adoramos a Deus apenas quando os nossos interesses são atendidos, mas nós louvamos a Deus em todo o tempo. Nós louvamos a Deus pelo que Ele é, não pelas coisas que faz, não pelas circunstâncias que vivemos. Louvamos a Deus quando as portas se abrem e louvamos a Deus quando as portas se fecham. Louvamos a Deus quando somos curados e louvamos a Deus quando permanecemos doentes, porque a nossa fé é inabalável e a nossa crença em Deus, o nosso louvor não está atrelado às circunstâncias, porque não louvamos a Deus pelo que vemos, louvamos a Deus pelo que cremos no que Ele vai fazer. Nós não louvamos a Deus porque estamos contentes com o que está acontecendo, louvamos a Deus porque pela fé cremos que Deus há de restaurar, há de trazer coisas boas, há de suscitar o bem a partir das dificuldades e do mal que estamos vivendo. Portanto, feche a janela da murmuração. Pare de reclamar da vida, pare de reclamar das coisas que não estão. Troque, substitua as suas palavras por palavras de louvor, por palavras de gratidão a Deus. Se você fechar a janela da murmuração e abrir a janela da gratidão, sua família será saudável, haverá cura na sua mente, no seu coração. Deus começará a agir, porque se existe uma coisa que impede o agir da graça de Deus, são lábios que murmuram. Meus irmãos, murmuração, já dizia, pessoas que murmurar significa louvar o diabo. Troque a sua murmuração por listas de oração. Substitua ao invés de você reclamar, porque você não faz uma lista das coisas que te incomodam e apresenta diante de Deus, como diz Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Apresente diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, verso 7, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Portanto, substitua a reclamação, substitua a murmuração pela gratidão, pelo louvor a Deus. Sua família vai experimentar um novo tempo. E por fim, para encerrar, feche a janela da incredulidade e abra a janela da fé. Meus irmãos, é muito interessante que a nossa fé é provada nos momentos de dificuldade, a nossa fé é provada nos momentos de luta. Cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Muitas vezes nós somos pessoas que cantamos sobre fé, que falamos sobre fé,
Mas nos momentos de dificuldades, aonde está a nossa fé? Nós permitimos que a janela da fé seja substituída pela janela da incredulidade. Há muitas pessoas, há muitas famílias cristãs que deixaram de crer, que deixaram de confiar em Deus, que se esqueceram de que Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do sobrenatural. A Bíblia diz que Deus faz com que haja caminho no deserto e fonte no ermo. Deus é poderoso para fazer coisas possíveis e impossíveis. A Bíblia diz: eu sou o Senhor de toda a terra, acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Todas as coisas são possíveis ao que crê. Uma família saudável é uma família que não perdeu a fé, é uma família que sabe que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ainda que a gente não vê caminhos, não vê possibilidades, ainda que a gente não tenha nada que se segurar nesse mundo, a fé nos permite enxergar além do que os olhos podem ver. Afinal de contas, na vida nós precisamos decidir se vamos andar por fé ou por vista. A fé nos permite ver além da nossa vista, porque a vista vê o que está presente, a fé vê o porvir, a vista vê o que podemos fazer, a fé vê o que Deus pode fazer por nós. A vista nos permite ver e olhar a circunstância, enquanto que a fé nos permite ir além da circunstância. A fé nos permite crer no incrível, nos permite suportar o insuportável, nos permite, inclusive, receber o impossível. Portanto, famílias cristãs, famílias saudáveis, nós vivemos num mundo de incredulidade, num mundo que confia no dinheiro, num mundo que confia no braço da carne, mas nós confiamos em Deus. Como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos ou faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Meus irmãos, como nós precisamos confiar em Deus. Confie em Deus. Feche a janela da incredulidade. Pare de crer na derrota. Pare de crer que os problemas estão sem solução. Pare de acreditar que as coisas vão ser uma repetição do que está acontecendo. Creia que Deus está conosco. Creia que Deus pode abrir caminho no deserto. Creia que Deus pode fazer a diferença na sua família. Creia que Deus pode restaurar o que está caído. Creia que Deus pode trazer de volta o que se foi. Creia que Deus pode mudar a história. Creia que com o seu pouco Deus pode fazer muito. Creia que Deus pode fazer o impossível do possível da sua vida. Confie em Deus. Feche a janela da incredulidade. Pare de olhar para a vida com a mesma janela que as pessoas olham, as pessoas incrédulas. E meus irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma família que não tem fé, uma família que não crê no poder de Deus, uma família que não crê no Deus que pode mudar a história, é uma família que desagrada a Deus. Não há como agradar a Deus se o nosso coração está aberto para a incredulidade. Aliás, como eu disse, as janelas são excludentes. Se você abrir a janela da incredulidade, você vai fechar a janela da fé. E se você abrir a janela da fé, você vai fechar a janela da incredulidade. E a Bíblia diz, meus irmãos, que pessoas que duvidam, pessoas que não acreditam, não vão receber absolutamente nada de Deus. Afinal de contas, é o que a Bíblia ensina, que é pela fé que nós recebemos. E deixa eu dizer uma coisa importante, que talvez você nunca tenha ouvido de ninguém. Deus não responde às lágrimas, Deus responde à fé. Há muitas pessoas que acham que Deus se sensibiliza com as lágrimas, dizendo, olha, basta a gente ter lágrimas que as coisas vão acontecer. Não, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. Não é o que chora, não é o que precisa. Deus não responde à necessidade, Deus não responde às lágrimas, Deus responde à fé. Sabe por quê? Porque quando nós temos fé, as nossas lágrimas e a nossa necessidade se transformam numa oportunidade de Deus agir. Quem tem fé transforma o púlpito ou transforma o leito de dor em um púlpito de esperança. Quem tem fé faz como o profeta Abacuque. Quem tem fé sabe que Deus nos deu pés como os da corça, nos faz andar em lugares altos. Por isso, meus irmãos e irmãs, se você quer ter uma família saudável, aprenda a fechar janelas e abrir janelas. E quais são elas?
Feche a janela do ressentimento. Abra a janela do perdão, para que a tua história tenha novos capítulos. Feche a janela do pessimismo, abra a janela da esperança, para que a tua alma tenha alegria, para que você possa olhar para o futuro com otimismo. Feche a janela do medo e abra a janela da coragem, para que você possa recomeçar uma nova história. Feche a janela da murmuração e abra a janela do louvor, para que você possa deslocar o seu olhar da circunstância e para que você possa trazer o céu dentro da sua casa e da sua família. E por fim, feche a janela da incredulidade e abra a janela da fé, para que você possa olhar a partir não dos possíveis e dos impossíveis, mas para que você possa receber e possa enxergar aquilo que Deus tem para a sua família, aquilo que Deus pode fazer. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus pode fazer grandes coisas. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que Deus abençoe sua vida e que você possa aprender a fechar as janelas que têm feito tão mal na sua casa, na sua família. Abra as janelas que abençoam, as janelas que vão tornar a saúde da sua família possível. Que Deus esteja abençoando a sua vida.